E se a inflação é um problema generalizado na sociedade, um grupo específico está sofrendo mais, são os idosos. E isso acontece principalmente por causa dos cuidados com a saúde. No último trimestre, os idosos viram um aumento de quase 3% nos preços de planos e seguros de saúde. O grupo, que inclui gastos com saúde e cuidados pessoais, teve a segunda maior alta do mês, ficando atrás apenas dos gastos com a casa. E nesse caso, o grande impacto para os idosos foi para o de pessoas de todas as idades, que foi o preço da energia elétrica. O índice de preços ao consumidor da terceira idade teve uma alta menor do que no segundo trimestre. Fechou os últimos 3 meses com um aumento de 1,23%. No acumulado dos últimos 12 meses, a alta é de 10,21% e ficou maior do que o índice de inflação, que é medido pela mesma instituição, a Fundação Getúlio Vargas. E William, daqui a pouco a gente vai trazer aqui os dados sobre o dólar. E o dólar em alta tem um impacto muito grande para os idosos por conta dos remédios. Então é uma coisa a mais que piora. A gente viu aí a inflação para os idosos está maior do que a inflação normal, quer dizer, a inflação para todas as outras pessoas, por conta desses gastos extras com saúde. Exatamente. Planos de saúde têm um custo elevado, discute-se muito o custo-benefício do que é pago daquilo que é recebido mesmo na saúde privada, né? E principalmente a questão da ação do dólar sobre os produtos, sobre os medicamentos, né? Onde muitos têm insumos importados e nesse período o dólar descontrolado, de certa forma, ou com a subida repentina forte, acabou impactando de forma negativa para os idosos. Agora, William, por exemplo, a gente falava no bloco anterior sobre as ações que o governo tem feito para tentar ajudar as empresas e manter os empregos. O que dá para ser feito para os idosos? Para os idosos, uma política de assistência aos idosos já avançou muito nos últimos 15, 20 anos, mas ainda precisa avançar mais, né? Os idosos, eles têm uma situação na qual eles tiveram um benefício do acesso ao crédito consignado, principalmente por intermédio... O benefício. Do benefício, isso. Mas é um benefício. Exato. Mas o que acontece? Isso impactou em pelo menos em 30% a renda mensal que eles têm, né? E também, em algumas situações, eles são os responsáveis pela manutenção doméstica, né? Então, isso acaba impactando, porque com uma alta de juros, né, o crédito vai ficar mais caro, ainda mais para os aposentados que têm um auxílio, um benefício baixo, né, na maioria dos casos, fica mais negativo ainda. E aí a gente tem esses idosos dependentes, muitas vezes, da Previdência, que também tem um problema sério. Segundo o governo, tem um rombo. Sim, tem um rombo. A questão da previdência privada social no Brasil, ela vai precisar ser rediscutida mais cedo ou mais tarde. Não só isso, como também outras situações. Nós falamos aí no bloco anterior sobre a questão do trabalho, da manutenção dos empregos, né? Tem a lei da terceirização que está um pouquinho parada, mas que mais cedo ou mais tarde ela voltará à tona. Então o Brasil ele vai passar nos próximos 5 anos uma situação de alteração da sua cultura, da relação de trabalho e também da previdência, né? O país está envelhecendo e, com isso, é preciso ver novas formas. Uma das formas que se discute é investir em educação para que os estudantes agora tenham uma renda maior no futuro e, com isso, possam contribuir e suprir a necessidade da previdência futura. Mas isso é um projeto de longo prazo e que precisa muita cautela. E uma política para os idosos que atenda-os de forma muito mais tranquila.